Um ponto de partida crucial para que a gente possa abordar este amplo tema é nós considerarmos que Jacques Lacan, o psicanalista Jacques Lacan, ele é o tempo todo um freudiano. Olá, vamos falar hoje um pouco sobre um tema muito importante, um tema bastante recorrente e inclusive um tema fundamental para que possamos realizar uma interessante e uma cuidadosa aproximação da clínica lacaniana e de todo o universo conceitual que nos é proposto pelo psicanalista Jacques Lacan. Hoje vamos falar sobre a relação entre a clínica lacaniana e a linguagem. Se nós verificarmos momentos distintos do ensino de Lacan, vamos pensar, por exemplo, os seus escritos, os textos que ele propriamente escreveu, publicou, e que hoje, em boa parte, eles são reunidos em dois conjuntos que se encontram traduzidos para a língua portuguesa, os escritos e os outros escritos. Há outros textos que não estão aí, mas boa parte dos textos que Lacan escreveu aí estão. Pensemos também nos seminários de Lacan, que ele realizou ao longo de décadas. Se nós pegarmos este arcabouço, seminários, os escritos, a transmissão de Lacan pela televisão, a transmissão de Lacan também no rádio, nós sempre iremos verificar que Lacan ele enfatiza o tanto que é fundamental que nós retornemos a Freud, para que nós possamos ter mais nitidez quanto aos fundamentos da psicanálise. Sempre. Não é um retorno que nos levaria, por exemplo, a cultuar a personalidade de Freud ou estabelecer um altar. Não é um retorno com este objetivo, de uma idolatria ou de um submetimento a algo desta ordem. Mas, pelo contrário, é um retorno que, por meio do qual nós podemos estabelecer sempre uma visão nítida, cristalina e sempre a ser revisitada, uma visão sobre a base, sobre o fundamento, sobre o que dá alicerce à psicanálise. Ou seja, Lacan é um freudiano porque ele sempre nos convidou a querer saber, sob diversos ângulos, o que vem a ser, é uma expressão de Lacan, a coisa freudiana. É uma interessante expressão de Lacan. O que é a coisa freudiana? O que Freud de fato estabeleceu? Qual o efeito do que ele estabeleceu? Qual o efeito da psicanálise? Qual a relação entre psicanálise e outros saberes? Qual que é a relação entre a psicanálise e a nossa contemporaneidade? Então essas são algumas questões que eu enfatizo de início. Por quê? Porque toda discussão que virá no percurso que Lacan vai realizar, principalmente na década de 1950 do século passado, todo o percurso que Lacan irá realizar ali é um percurso onde ele ele sublinha bastante a relação da psicanálise com a linguagem, a importância da linguagem para a psicanálise, eu vou detalhar um pouco mais, mas junto a isto, ele sublinha também como que por meio deste caminho, por meio desta relação, é que nós também conseguiremos não só verificar algo importante para a psicanálise, para a sua prática, mas também conseguiremos verificar algo muito importante quanto a essa indagação inicial. O que é a coisa freudiana? O que vem a ser a coisa freudiana? Então a importância da linguagem para Lacan tem muita relação com o que ele propõe que seja o retorno a Freud. Esse é um ponto a ser marcado. E podemos pensar, que linguagem? Que tipo de linguagem, que teoria da linguagem, que formulações interessam a Lacan, mas interessam a ele porque ele reconhece que essas formulações são aquelas que nos auxiliam a melhor elucidar os fundamentos da psicanálise. É precisamente a linguagem da linguística estrutural. Então Lacan ele recorre muito na década de 1950 do século passado, ele recorre muito ao diálogo estabelecido entre a psicanálise, diálogo que ele está a construir entre a psicanálise e a linguística estrutural, especialmente a linguística proposta por
pelo linguista Ferdinand de Saussure. Saussure é um linguista que no início do século XX, portanto ele é contemporâneo a Freud, ele constitui uma linguística, né? Ele constitui preceitos, teorizações, formulações muito importantes que vêm depois a constituir um grande corpo que vai ser chamado de linguística estrutural ou linguística saussuriana. Então Lacan, ele bebe nessas águas. Ele começa a dialogar muito com a obra de Saussure e ele vai reconhecer que quando Freud, por exemplo, escreve A Interpretação dos Sonhos, obra fundamental, não é mesmo? Quando ele escreve A Psicopatologia da Vida Cotidiana e também o livro sobre os xistes e suas relações com o inconsciente, Freud está ali a navegar por elementos, por uma estrutura que é melhor apontada, a estrutura, os elementos são melhor discernidos em meio a esse ambiente da linguística estrutural de Saussure. Então é daí, desta conjugação, que Lacan nos convida a reconhecermos, por exemplo, em Freud, quando Freud fala da representação na interpretação dos sonhos, Lacan nos convida a reconhecer em Freud a dimensão fundamental do significante, que é um termo, é um elemento que está na linguística de Saussure. Então, Lacan vai realizando importações, né, de elementos da linguística de Saussure. E, olhem só, Lacan não é um linguista, ele é um psicanalista. Então, Lacan o tempo todo também está tendo como baliza, como norteador, a experiência prática, né? Ou seja, cotidiano do atendimento de pacientes das mais diversas ordens, nas mais diversas situações, mas é um cotidiano muito importante para Lacan, para todo psicanalista, né? A prática, a experiência. E é essa prática que vai funcionar como um grande norteador do que Lacan está a importar da linguística estrutural e até mesmo das transformações, porque ele não faz meramente uma aplicação de elementos da linguística estrutural para o território da psicanálise. Lacan faz uma importação e, ao mesmo tempo, ele transmuta, ele muda alguns elementos em nome do que se mostra na prática psicanalítica. É isto que vai levar Lacan, a muitos anos depois, dizer que o que ele está estabelecendo não é exatamente uma linguística. Aí ele cria um nome, um neologismo, é uma linguisteria, porque ele está muito ciente das importações e das transformações que ele realiza. O que é importante nesse momento de frisarmos, além dessa relação entre campos e áreas do conhecimento e o modo de Lacan realizar a importação, e isto, né, se vocês lerem bem os textos de Lacan, acompanharem seus seminários, isso vai estar muito presente. Não há um seminário em que ele não vai se reportar ao significante, não vai falar algo dessa linguística, ao mal entendido, à estrutura da linguagem. Esta linguagem que Lacan reconhece na psicanálise como sendo algo fundamental, a ponto de ele dizer que o psicanalista deve saber ouvir o significante e não necessariamente o significado. O significante, portanto, ele é anterior, ele é primitivo, ele antecede, e é isto que faz marcas sobre nós todos. É isso que nos constitui enquanto sujeitos. O que ele vai dizer também, aqui é um recorte rápido que eu faço, porque esse tema é muito vasto, ele vai dizer que esta linguagem que ele reconhece, né, a partir da experiência da psicanálise e no diálogo com a linguística estrutural, essa linguagem, ela não é exatamente uma linguagem que se presta à comunicação. Então aí ele nos convida a sair um pouco do entendimento comum do que nós consideramos linguagem. A linguagem se presta sempre à comunicação, a linguagem tem a ver com com um pensamento que é transmitido por meio de palavras, por exemplo, concepções dessa ordem. Lacan vai subverter esses elementos e vai nos dizer sobre o significante. E vai nos apresentar o significante como uma marca, como um elemento que nos antecede. Por isso é que ele vai dizer, notem bem a precisão dessa formulação, nós, mais do que sermos seres falantes, como agora estou falando, vocês estão ouvindo, mais do que sermos seres falantes, nós somos falados, ou seja, tem sempre uma dimensão da linguagem, tem sempre uma dimensão do significante que nos antecede até a própria existência.
É isto que Lacan vai chamar de grande outro, é isto que Lacan vai chamar de tesouro do significante. E é isto que ele vai dizer que, ao longo da fala em uma análise, associação livre, portanto, é isto que se impõe na associação livre. Ou seja, é fundamental que o psicanalista coloque um paciente para falar do que quer que seja, e à medida em que ele vai falando, algo vai se impondo a ele, algo vai falando nele, por assim dizer. O melhor exemplo disto, não é um único, mas um exemplo muito plástico, é o exemplo do ato falho. Nós estamos falando alguma coisa e de repente, no meio da minha fala, tem algo que pula, tem algo que rompe. Às vezes eu falo o contrário do que eu estava falando. Às vezes uma palavra que pega carona na sonoridade de uma palavra que eu ia falar agora há pouco. Então isso é o ato falho, que Freud tão bem trabalhou no texto A Psicopatologia da Vida Cotidiana. E Lacan está muito atento a isto, a essa estrutura do ato falho, e ali ele vai nos apontar para algo que também Freud apontava. Tem algo ali que fala em nós. Isto que fala em nós, isto que fala em mim, isto que se impõe na minha fala, que relação isto tem comigo? É por aí que passa, é por aí que se localiza o significante. E o analista tem de ter muito cuidado para não querer já saber o que, por exemplo, um ato falho quer dizer. Porque o ato falho, o importante, essa palavra que surge, que rompe, que por meio da pontuação que o analista sim pode fazer dessa palavra, associações, ramificações, caminhos, o que Lacan chama de encadeamentos ou cadeia do significante se dê. Então o importante é que isto que fala em mim possa ser marcado na análise, pontuado, para que outras coisas sejam faladas a partir disto que fala em mim. Esta é uma parte importante, né, do itinerário de uma análise. A marcação do significante, o analista escutar o significante. Então, o que eu gostaria de dizer agora, para começar a concluir, é isto. Lacan ele atribui uma grande importância a esta relação entre psicanálise e linguagem, à linguística estrutural, especialmente ao que ele chama de primazia do significante, para que a partir daí a gente possa começar a escutar uma linguagem, escutar uma fala que não fique tão presa ao sentido, ao já sei o que o paciente está dizendo, ou um paciente que quer dizer muito intencionalmente alguma coisa, mas para que surja, né, a partir desse afrouxamento com o sentido, um dizer que pode nos abrir para novidades. Aí que tem um ponto fundamental. O significante, na medida em que é um dizer que não está tão preso à razão, à consciência ou ao sentido, ele porta a possibilidade de nos abrir para uma fala nova sobre nós mesmos. Então, este é um aspecto fundamental nesta relação entre psicanálise e linguagem. É um tema onde cabem muitas outras observações, mas eu gostaria aqui de pegar esse fio condutor que é o significante, a primazia do significante, alguma coisa que fala em nós e a indagação constante que cabe em vários momentos da análise. Isto que fala em você, que aparece no sonho, aparece no ato falho, aparece no sintoma, que relação isto tem com você? Que novidades isso traz? Que avessos isto comporta sobre você próprio? É isto aí. Vamos nos encontrando por aqui nos vídeos que servirão como introdução a este grande repertório da psicanálise lacaniana. Até breve.